Olá, meus caros e minhas caras, aqui é o professor Romeu Andriotti. Estamos juntos novamente para o programa Você Titulado, onde nós compartilhamos dicas e melhores práticas para a excelência acadêmica e para você alcançar o sonhado título de especialista, mestre ou doutor. Então, o nosso tema de hoje será fichamentos. Vamos começar explicando o que é um fichamento. Ele tem esse nome porque ele serve como um resumo que era antes elaborado em fichas, daí fichamento. A prática de resumir o que se estuda, ela é extremamente benéfica para o aprendizado e depois para a produtividade, porque você tem de maneira fácil e de fácil acesso e resumida aquilo que você fichou, não é? Hoje em dia não se trabalha mais ou não é mais tão comum usar fichas mesmo, que são aqueles papéis menores, né, onde você pode escrever. Hoje a gente faz fichamentos no computador mesmo, usando os programas correntes como o Word, o Pages, o Evernote, entre outros que são utilizados para essa finalidade. E também programas de notas que ficaram já bem difundidos, né? Muito bem, existem dois tipos de fichamento. Nós temos o fichamento de resumo, ou propriamente de resumo, e o fichamento de transcrição, certo? Os nomes são um pouco autoexplicativos, não é mesmo? O fichamento resumo, ele serve para você, com as suas palavras, resumir o que foi dito por um autor, ou o que está colocado em uma obra, ou em um capítulo de uma obra, enfim, o que quer que você esteja fichando. E o fichamento ele é de transcrição, quando, em vez de escrever com as suas palavras, parafraseando o que o autor falou, você realmente transcreve ipsis literis o que está ali. Então você consegue ter aquela citação exata, nos exatos termos que foi colocado por aquele autor daquela obra que está sendo fichada, né? Quando eu falo obra também, eu digo obra não só no sentido literário, mas qualquer que seja, né? Pode ser não só um livro, mas um artigo, uma notícia, um blog, um vídeo, um filme, uma música, uma pintura, o que quer que seja. Bem, então existem esses dois tipos de fichamento. Agora que nós já sabemos quais são os dois tipos de fichamento que nós podemos fazer, fichamento de resumo e fichamento de transcrição, eu vou compartilhar com vocês qual é a melhor forma de fazer o seu fichamento e que é a forma que eu uso. Então vou compartilhar com vocês um segredo do molho. Qual é o melhor dos fichamentos? O de resumo ou o de transcrição? Nenhum nem outro, é os dois. Eles não precisam se excluir, eles podem se complementar. O melhor fichamento é aquele em que você pode resumir o que está ali com as suas próprias palavras e também colocar citações diretas, transcrições das partes mais importantes ou que mais atendem à sua necessidade, a necessidade que levou você a consultar aquela obra, né? Então, por exemplo, eu estou lendo a obra porque eu pretendo usá-la na minha dissertação de mestrado, ou na minha tese de doutorado, ou em um artigo que eu estou escrevendo. Então, naturalmente, vai ter trechos que vão se sobressair, que vão chamar mais atenção, que serão mais impactantes, que vão comprovar a tese que você está defendendo, ou que serão argumentos opostos ao que você está defendendo e que você precisa reproduzir para você argumentar contra eles. Isso faz parte. Então, é de suma importância ter essas transcrições. De outra ponta, também é muito importante você ter o resumo com suas próprias palavras, pelas seguintes razões. Número 1, quando você resume, você aprende muito mais, porque você está reprocessando a informação dentro do seu cérebro. Se você simplesmente transcreve, esse ato não requer nenhum esforço e inteligência interpretativa, certo? Então você, por não processar aquela informação do seu próprio cérebro e traduzi-la com as suas próprias palavras, você perde
a chance de utilizar a sua inteligência para compreender melhor o que o autor está falando e também para memorizar de forma mais eficiente o que foi colocado. Então esses são 2 pontos. E depois é muito útil você também resumir com as suas próprias palavras o que aquela obra contém ou o que aquele autor está dizendo, porque depois, quando você for fazer o seu artigo, a sua dissertação, a sua tese, o seu TCC, você vai perceber que muito do TCC, do trabalho em si, é você dizer o que certos autores falam. Então, você criar esse hábito de resumir e com as suas palavras o que você encontra é essencial, porque um percentual enorme dos seus trabalhos vão consistir nisso. Você fazer um apanhado bibliográfico e dizer o que cada autor defende sobre aquele ponto. Fora que se você tivesse esse resumo pronto, por isso que o fichamento não pode ser feito de qualquer jeito, ele tem que ser feito direito. Porque se você faz ele caprichado, depois, quando você for efetivamente mencionar aquele autor, você sabe que você já tem uma coisa escrita sobre isso, você já resumiu. É só você pegar do seu fichamento e colocar na sua dissertação ou no seu trabalho, fazendo as adaptações que você julgar necessárias, porque aquelas palavras já são suas, o trabalho já está feito. Então isso aumenta muito a produtividade na hora de você utilizar desse recurso. Então está plenamente justificada já a importância de você fazer um fichamento que contenha resumo com as suas próprias palavras. E por que é muito importante você fazer isso, mas você também transcrever? Justamente porque as frases impactantes ou mais importantes de cada obra são frases que você vai querer trazer para o seu trabalho, para a sua dissertação, para a sua tese, para o seu artigo ou para a sua coluna, o que quer que seja. Você vai querer trazer essa citação na forma pura, do jeito que o autor disse, certo? Como você vai querer fazer isso? É muito útil você já ter isso separado em algum lugar. É uma coisa que transforma a sua produtividade, você saber que você está escrevendo uma coisa, lembrar que um autor disse alguma coisa que é impactante, que é importante para aquele ponto, e você não precisar tentar lembrar onde foi mesmo que ele disse. Eu lembro que foi no canto superior da página. Aí você tem que pegar o livro, ficar folheando até você achar de novo aquele ponto. É muito mais simples se você já tem aquilo, e essa é a minha recomendação. Já a gente vai falar mais sobre o como, mas já adiantando um pouco, você ter aquilo já em um documento de Word, formatado, do jeito certo, usando a ABNT, já com a referência bibliográfica feita. Quer dizer, você fez o fichamento bem feito antes, depois na hora da sua dissertação, é uma questão de copiar e colar, a citação já está feita do jeito certo. Então isso vai transformar, eu garanto isso, vai transformar a sua produtividade. Então você pode pensar, puxa, vai dar muito trabalho fazer o fichamento completo, não vai compensar, eu vou gastar muito tempo fazendo isso. Se engana. Você vai poupar tempo, você vai ganhar tempo. Fazendo o fichamento, você vai ter mais material escrito, você vai criar o hábito da leitura, você vai estimular o seu hábito da leitura. Mais que isso, você vai estimular o hábito da leitura crítica, porque você vai ter que resumir com as suas próprias palavras. Também vai trabalhar a sua capacidade de síntese, que é essencial em um pesquisador. E vai ter as suas transcrições das suas citações preferidas prontas para serem utilizadas nos seus futuros trabalhos. Então, espero que tenha ficado muito claro o valor que essa técnica tem. Bom, então qual é o melhor jeito de elaborar o seu fichamento? Esse melhor jeito é você, claro, começa lendo a obra. Você, na vida acadêmica, precisa instituir o hábito da leitura, isso é indispensável. E conforme você vai lendo o texto, é necessário ir marcando, grifando as partes que sejam relevantes. E aqui vem o primeiro alerta, né? Tem muita gente que gosta de não mexer no texto, não riscar o livro. Se o livro é seu, o maior valor está justamente em fazer isso, certo? Em você fazer os grifos, as marcações das partes que te interessam, marcar mesmo,
colocar adesivo, post-it, ou se você está lendo digitalmente, fazer as marcações que os leitores de PDF e os leitores de livros digitais permitem hoje em dia. Então isso tem um grande valor. Aqui também é importante a gente dividir, digamos, objetivos, porque tem pessoas que estudam como ler rapidamente, como ler livros mais rápidos, né? E uma das dicas para ler um livro mais rápido é justamente não fazer marcações. Então você precisa entender primeiro qual é o objetivo que você está tendo de ler aquele livro. Se é um livro importante para a sua vida acadêmica, para o seu trabalho acadêmico, para o que você vai escrever, é fundamental que você marque ele, tá? Porque você vai ter que citá-lo depois, você vai ter que encontrar referências depois, dados que você encontra naquele livro depois. Então, para você referenciar isso e poder encontrar mais rápido posteriormente, é fundamental que você esteja registrando, certo? Então, é importante fazer esse parênteses, não é que essa não é a forma mais rápida de se ler o livro, mas é a forma mais eficiente, mais produtiva de se ler o livro se você pretende depois utilizá-lo para os trabalhos acadêmicos. Então, retornando aqui, né, como é que o fechamento vai ser feito? Conforme a pessoa, o pesquisador, lê o livro, ele deve já ir marcando então as partes que são relevantes e idealmente a pessoa já lê e vai fazendo o fichamento. Esse é o ideal, tá? E essa é a minha recomendação. É possível ler o livro todo ou a parte do livro que interessa e fichar depois? Sim, é possível, mas a minha experiência diz que você não vai voltar depois. Você vai ficar com o livro destacado e você não vai voltar para fazer o fichamento. Aí você vai ter um monte de livro que você já registrou, mas que você não fichou. Porque voltar tudo depois e fazer o fichamento vai te causar uma certa resistência psicológica. Então vai por mim. Se você pode, se você consegue já ir lendo e fichando, faça isso, tá? Essa vai ser a forma ideal. Então, o que você vai fazer? Começou a ler. Veja que não é necessário que você leia o livro inteiro, né? Tem livros que você não precisa ler o livro inteiro. Digamos, se você está escrevendo sobre negócio jurídico processual, né? Para puxar um tema aí sobre o qual eu escrevi. A maioria dos livros que são cursos de processo civil tem apenas um capítulo sobre negócio jurídico processual. Ora, como eu fiz um trabalho sobre negócio jurídico processual, evidentemente eu não precisei ler os livros inteiros, capa a capa, para conseguir extrair dali o que eu precisava. Bastou que eu estudasse e lesse e fichasse as partes relacionadas com o meu trabalho, que por sinal está aqui do lado. Foi a minha dissertação de mestrado, validade dos negócios jurídicos processuais, cuja a leitura eu desde logo recomendo e convido a todos. Mas, retornando aqui, então, uma outra forma de ganhar produtividade acadêmica é justamente você selecionando bem o que você precisa ler, né? Fazer esses fichamentos, essa forma mais produtiva, mas claro que vai tomar algum tempo, certo? Então você precisa escolher bem o que você vai ler para não perder tempo lendo as coisas erradas. Então, onde você economiza tempo? Escolhendo corretamente o que você vai ler e não deixando de fazer o fichamento, certo? Ou fazendo o fichamento de outro jeito. Então, retornando agora ao fichamento em si, o ideal é ir lendo e ir fichando. Como que isso vai ser feito? Você deve preparar antes um Word, caso você use o Word. Eu estou pressupondo aqui que usa o Word, mas tem gente que usa o Pages, tem gente que usa Scrivener. Eu vou dedicar outros vídeos futuros a gente conversar mais sobre as ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas para que esse trabalho seja feito. Mas então, supondo aí que você utilize o Microsoft Word, que é a ferramenta mais comum, o ideal é que você deixe já um modelo de fichamento pronto no Word e que você possa apenas duplicá-lo e editar em cima desse modelo. Aí já é uma boa parte de trabalho adiantado, porque você não tem que ficar formatando. E como você deve então formatar esse modelo? Conforme a ABNT. Já usa as normas da ABNT.
Por quê? Por quê? Porque aí você consegue aproveitar esse fichamento, esse Word, depois no seu futuro trabalho, seja o seu artigo, coluna, dissertação, tese ou TCC. Então, como você vai conseguir aproveitar de uma forma muito mais rápida, porque ele já está formatado da forma correta, não é? Então, vai lendo, destacando e fichando. Bem, o que deve ser colocado então no fichamento? Minha dica: apenas o que for mais importante do que você destacar deve ser colocado como transcrição no fichamento. Você não precisa transcrever tudo que você achar interessante do livro que você está lendo, senão você vai acabar com um fichamento enorme. E essa não é bem a ideia. A ideia é o fichamento ser mais reduzido, tá bom? Eu mesmo tenho que me policiar com isso, porque eu sinto vontade às vezes de destacar tudo. Então é difícil, mas precisa se policiar para realmente destacar o mais importante, ou fazer como eu faço, destacar com cores diferentes o que é apenas interessante e o que é absolutamente essencial, o que é uma frase impactante, de suma importância, para você poder colocar depois nos seus trabalhos. Então, eu estou falando aqui a minha experiência pessoal agora, costumo destacar com cor amarela o que é importante, mas não é fundamental, né? Não é algo, não é uma explosão de cabeça, como dizem por aí. E de azul, o que é absolutamente essencial e eu preciso ter aquela transcrição, aquela citação de qualquer jeito. Então, o que é mais valioso eu marco de azul e aí fica fácil para mim depois saber o que eu achei mais valioso e inclusive saber o que tem que ser transcrito depois para o fichamento. Muito bem, então vai lendo, vai marcando dessa forma e conforme vai lendo já vai transcrevendo. Seja econômico nas transcrições, mais fáceis, as transcrições mais relevantes, e com relação ao grosso do texto, ele deve ser resumido por você no seu fichamento. Então, vamos supor que você pegou um livro em que você vai ter que ler 2 capítulos. Qual é a missão? Extrair desses 2 capítulos as citações mais importantes e representativas do pensamento do autor e tentar com as suas palavras e em no máximo 3 parágrafos, mas de preferência menos, sintetizar qual foi a linha de raciocínio e as conclusões daquele parágrafo. Tá? Isso vai ser extremamente útil, eu repito, vai desenvolver várias habilidades essenciais de um pesquisador, de um acadêmico fazendo isso. Muito bem, meus caros, vejam que tudo que nós compartilhamos aqui hoje e essas melhores práticas na hora de elaboração de fichamento vão trazer diversos benefícios, inclusive benefícios emocionais. Agora, um outro ganho emocional muito grande com a elaboração desses fichamentos é o fato de que, fazendo eles, você destrava a sua produção acadêmica. Olha só, tem muita gente que senta na frente do Word e não consegue suportar aquele cursor piscando na frente dele e nenhuma palavra saindo. Qual é um excelente jeito de destravar a sua produção acadêmica? Fazendo fichamentos. Ao fazer fichamento, número 1, você está lendo, então você está aumentando o seu repertório, refletindo, e isso já vai te trazer naturalmente ideias. Depois, você vai resumir o texto do autor. Se você resumir de maneira... Se você, além do resumo, aplicar um raciocínio crítico, isso já vai te dar tema sobre o que comentar, né? Você vai ganhar, naturalmente, vai ter ideias sobre comentários que você pode fazer sobre a posição daquele autor, seja para ratificar ou para contrariar, ou enfim, colocar um contraponto àquela posição. Então, se você está com o Word em branco e você tem a possibilidade de recorrer a um fichamento, pegar ali o que você já resumiu da posição daquele autor, colocar no seu Word em branco, colocar algumas citações, pronto, a coisa já começou a andar. Se você pegar aquilo de novo e começa a comentar aquela posição daquele autor, você já vai ganhar mais tema
sobre o que falar. E aí uma coisa vai levando a outra, é uma coisa muito natural. Se você tem vários fichamentos de várias obras, quando você faz essa colagem, né, das várias posições dos diversos autores, você já está costurando o seu próprio trabalho. E se você resumiu corretamente, com as suas próprias palavras, está ali a posição dos autores, mas segundo aí a sua ótica, a sua interpretação, e entre uma e outra você sempre pode ir acrescentando comentários seus, o que vai dando corpo para o seu trabalho. Então, aproveitar os fichamentos que foram realizados é um excelente jeito de sair do zero. Vou dando um outro exemplo aqui. Vamos supor que alguém vai escrever sobre, aqui pegando um exemplo do campo jurídico, tá? Sobre se os nascituros, quem não nasceu ainda, se já tem direitos civis, se já tem personalidade, pode ser sujeito de direitos civis ou não. A pessoa pode, tendo esse trabalho como sendo o tema, né, do trabalho dessa pessoa, ela pode sentar na frente do Word e não saber o que escrever a respeito. E isso começa a dar um desespero, o famoso bloqueio do escritor. Mas se essa pessoa, antes de fazer isso, antes de tentar começar a escrever direto com as suas palavras alguma coisa em um Word em branco que não tem nada, se começar a fazer o fichamento dos autores que falam sobre o assunto, e tem muitos autores que falam sobre o assunto, esse é um assunto muito pleno aí de discussões, e eu estou trazendo isso só como um exemplo, mas enfim, nas diversas áreas, não só do direito, mas das humanas como um todo, tem uma pleiade aí de assuntos que suscitam as mais diversas interpretações, posições, etc. Então, se essa pessoa, se esse pesquisador pegar esse tema em vários autores diferentes, começar a fazer esses fichamentos, os próprios fichamentos já vão poder ser transformados em uma espinha do trabalho, né? em uma forma do trabalho começar a ser costurado e sair do zero. E aí, como eu disse, é uma questão natural ir progredindo até que você faça esse trabalho ganhar corpo. Então, fazer fichamentos também é algo excelente para você fazer caso você não consiga sair do zero, caso você esteja com aquele bloqueio de escritor, não sai nada. Então, começa resumindo o que os outros disseram. Colocando a opinião do que os outros disseram, você vai naturalmente tendo as suas próprias ideias, certo? Então, essa dica é muito preciosa, não subestime o que eu acabei de dizer. E, finalmente, como um último ponto aqui, veja que caso você tenha condições, o fichamento ele não precisa ser feito unicamente por você sozinho. Sabendo essas balizas, sabendo essas boas práticas, você pode, de acordo com as suas condições, e caso você tenha uma equipe à sua disposição, ou alguém que te ajuda, ou um estagiário, ou alguma coisa assim, também pode delegar algumas partes desse fichamento para que essas pessoas te auxiliem. Então, quando eu comecei, né, a minha jornada como pesquisador, tudo que eu estou dizendo e que eu digo nesse canal, eu fiz em um ponto ou em outro 100% sozinho, né, a integralidade do que eu estou ensinando aqui. Mas conforme, né, a pessoa vai progredindo academicamente, também profissionalmente, é natural que você comece a ter uma equipe à sua disposição. E hoje é muito mais simples para mim, porque eu leio, eu faço minhas leituras, marco e já tenho combinado com a minha equipe o que significa cada marcação, o que significa cada cor que eu destaco o texto. Então eu já tenho pessoas que me auxiliam a fazer a transcrição acontecer, e também pessoas que transcrevem às vezes áudios que eu deixo com o resumo daquela obra. Então, às vezes você também, essa é uma coisa muito boa para você fazer caso você tenha uma equipe, caso você possa ter alguém para te ajudar, nem que seja o seu parceiro ou parceira, ou um estagiário que você contratou, enfim, caso você tenha essa possibilidade, como você pode otimizar isso? Falando com as suas palavras, manda um áudio. Hoje em dia isso é muito fácil, né? Ou usa um gravador, que todos os celulares, smartphone, computador já vem com um gravador embutido, um aplicativo de gravação de áudio, né? Ou até usa o
ou a própria ferramenta de áudio do WhatsApp, do aplicativo de mensagens que você utiliza, do Telegram, e aí você grava um áudio resumindo com as suas palavras rapidamente o que você entendeu daquele capítulo, e aí essa pessoa que está te ajudando vai poder fazer essa transcrição depois do que você disse para você. Então já olha que prático que é, né? Já é mais que meio caminho andado, é quase todo o caminho andado já, e você perdeu segundos para fazer isso. Então é uma produtividade muito grande e pode ser transformador para você, tá? Bom, então deixa eu compartilhar com vocês agora, de uma forma um pouco mais concreta, um pouco desse fluxo de trabalho que é o da leitura e fichamento, né? Então, como eu já disse até em vídeos anteriores, se você não viu, não perca. Eu já fiz um vídeo sobre digitalização de livros aqui nesse programa mesmo, neste canal, é só você dar uma olhadinha. Então, eu tenho muitos livros meus já devidamente digitalizados aqui no meu tablet. Eu quero mostrar para vocês um pouco de como é essa leitura que eu faço dos livros. Então, um livro que eu estou lendo neste momento é o livro Sonho Grande, escrito pela Cristiane Corrêa, e que conta a história dos empresários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Então, aqui vale a pena essa leitura, um livro excelente e que conta uma história fascinante aí dos três, um orgulho para o Brasil. Eles são referências internacionais aí, né? Bom, então, como vocês podem ver, o livro já foi digitalizado. Aqui, como vocês podem perceber, foi digitalizado com o auxílio da Susan Taylor, que tirou aqui as fotos e tornou possível ter esse livro digitalizado. E também destaco, né, esse livro em particular foi um presente dado a mim pelo querido Rafael Maidana. Então, para a Susan Taylor e o Rafael Maidana fica desde logo o agradecimento, o beijo e o abraço. Bom, então, como vocês podem ver, tem aqui essa digitalização. Veja aqui os dados catalográficos que foram devidamente fotografados aqui no começo. Então, se eu for citar esse livro posteriormente, eu consigo ter acesso fácil aqui a essa parte. Eu recomendo que vocês coloquem uma nota onde está esses dados catalográficos, para vocês conseguirem encontrar ele fácil depois. Então, vou colocar aqui dados catalográficos. Aqui eu estou escrevendo rapidamente, né, com letra cursiva mesmo. Depois eu vou corrigir, mas é só para mostrar para vocês como funciona. Por que é útil fazer isso? Porque se eu estiver em outra parte do livro e quiser voltar rápido lá, eu tenho aqui a funcionalidade de ir rapidamente para uma nota que eu fiz antes. Então é uma coisa muito útil de se ter fácil. Muito bem, e aí, como vocês podem ver, ao longo do livro eu fui fazendo marcações. Então eu vou lendo e eu vou marcando. Aqui, como no caso eu estou usando um tablet com uma caneta stylus, fica muito fácil fazer isso. Vocês podem ver aqui. Vou só fazer um exemplo. Ó. Aí fica bem legal marcado, mas enfim, se você não trabalha com tablet ou até está com livro físico, é só você usar a ferramenta que você tem aí à sua disposição. A boa e velha caneta no livro físico também atende, ou se você está lendo no computador, qualquer ferramenta aí gratuita de PDF tem essas funções que são bem básicas hoje em dia de edição em cima de um PDF qualquer. Muito bem, então deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver o livro digitalizado e aí eu vou fazendo as marcações.
São essas marcações que vão ser depois transcritas no fichamento, ok? E como é que o fichamento vai ficar? Então essa é a parte da leitura em si. Agora temos o fichamento, como vocês podem ver, eu não estou ainda com o fichamento do livro do Jorge Paulo Lemann ainda. Então eu estou mostrando para vocês um outro fichamento que eu fiz anteriormente, que é o fichamento do livro do professor Ronald Dworkin, Levando os Direitos a Sério. Então vocês podem ver aqui, eu começo com uma capa, os fichamentos que eu faço. Eu estou mostrando para vocês aqui um documento de Word, e aí depois dessa capa nós já vamos para os dados referenciais. Muito útil você ter os dados referenciais já de cara e no formato ABNT, para que você possa citar facilmente e rapidamente depois. Algumas palavras-chave, e aí já começa mesmo o fichamento propriamente dito, né, com as transcrições. Então vocês podem ver aqui várias transcrições que eu fui fazendo. Aqui ó, eu copiei já o nome do capítulo, do item que essa transcrição estava dentro, e transcrevi integralmente um trecho que eu marquei antes no próprio livro. E depois de transcrever, coloquei onde está isso. Então é uma nota do tradutor na página 2, certo? É muito importante você sempre colocar onde você tirou isso, porque senão depois você vai perder muito tempo tentando encontrar de novo a página que estava. Então já que você está transcrevendo, já transcreva com a página que você encontrou, para que isso fique constando. Aqui no caso desse fichamento, no caso desse livro, eu tinha a intenção, a necessidade de ter o nome dos capítulos aqui no meu fichamento mesmo. Então eu transcrevi vários títulos com os nomes dos capítulos sem ter transcrito ou resumido o que estava dentro deles, porque o que interessava para mim era ter o índice, a linha de raciocínio que o autor seguiu. Finalmente, aqui vocês conseguem ver que eu já começo de novo as transcrições propriamente ditas. Então algumas coisas eu só resumo e coloco a numeração da página, e outras coisas ficam com um início de frase meu, e aí já entra na transcrição do livro. E vejam aqui que eu já fiz melhor ainda, coloquei a nota de rodapé com o local de onde foi extraída essa citação. Então se depois eu for precisar necessitar, né, utilizar essa citação no meu trabalho acadêmico, se eu copio ela inteira, se eu copio esse parágrafo inteiro, dou um Ctrl C ou Command C e um Command V ou Ctrl V em outro documento, ele já vem corretamente, como dá para ver aqui, e com os dados bibliográficos corretos e com a página correta, já tudo certo conforme a ABNT, tá certo? Aqui no caso desse fichamento, eu estou usando essa fonte diferente aqui, que é a fonte Century, é uma fonte que eu gosto. Mas se você está em um documento que você está utilizando as fontes validadas pela ABNT, que é a fonte Times e a fonte Arial, você pode utilizar o comando. Esse comando tem em qualquer computador, tá? No meu computador aqui, eu estou usando um MacBook agora, é o comando Shift Option Command V, e aí ele faz a transcrição sem pegar a formatação de onde eu retirei aquele trecho, mas sim utilizando a formatação do trecho do documento atual. Então eu vou fazer um teste com vocês nesse momento, ó. Vou dar um Command Z aqui para voltar. Vejam que esse documento está usando letra Calibri, e eu estava no documento com letra Century. Então, ó, e agora eu vou fazer um Shift Option Command V. Vejam que ele agora colou com a letra Calibri, que era do documento novo, e trouxe corretamente aqui a nota de rodapé.
Então, não importa se tem alguma divergência, né, entre a formatação do seu fichamento e a formatação do seu documento destino. Se você usar um comando como esse, e no Windows, se você aperta com o botão direito e coloca colar sem formatação, ele vai transcrever também. Então não se preocupem com essas divergências de sistema. Depois eu vou até fazer vídeos específicos sobre essas ferramentas de produtividade. Mas o ponto aqui é, você tem que deixar o mais pronto possível para que seja fácil você pegar algo do seu fichamento e colocar no seu trabalho, qualquer que seja. Então eu espero que nesse encontro de hoje tenha ficado claro a importância de fazer fichamentos e que tenha ficado claro qual é a forma ideal, qual é a melhor prática aí para se elaborar fichamentos. Eu desejo novamente muito sucesso a você na sua trajetória intelectual, acadêmica, e espero que esse conteúdo tenha ajudado e peço também o seu apoio. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, acompanhe nas mídias sociais, porque vem muita coisa boa por aí. Até a próxima!